fechar a boquinha. Olá. Olá, bom dia, Bom dia. tudo bem? Tudo bem? Você me ouve bem, Cláudio? Te ouço bem. Tu me ouve bem? Bem, perfeito. Podemos começar? O que manda? Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o momento em que estiverem nos assistindo, né? Eu sou o jornalista Rafael Martinelli do Seguinte e hoje eu entrevisto o Cláudio Ávila, vereador de Gravataí. Filiado ao PSD, foi eleito para o primeiro mandato e é o advogado que apresentou o impeachment em 2011, que levou à cassação da prefeita Rita Sanco, e em 2019 salvou do impeachment o prefeito de Cachoeirinha, Mick Breyer. Por isso eu brinco que é o doutor Golpeachment. Lembrando que a nossa entrevista, essa depois ela vai ser distribuída em todas as plataformas do Seguinte, né? No Instagram, no nosso portal seguinte.inf.br, Twitter e Facebook também. Obrigado pela participação, Cláudio. Eu que te agradeço. Para mim, um jornalista com a tua qualidade, com a tua história, me dá a honra de ser entrevistado, é motivo de muito orgulho e alegria. Cláudio, quando todos esperavam um Cláudio Ávila polêmico, na tua primeira manifestação na sessão de posse, disseste que quer colaborar com o governo, Luísa Falon. Uma coisa é o processo eleitoral, o embate político. Eu já tive todas as fases na vida. Eu tive o jovem impetuoso, eu tive o rebelde, eu tive o combativo, mas em nenhum momento o povo me deu a responsabilidade que me deu agora. Em 2016, Bosdion e eu ganhamos a eleição, não pudemos assumir, e agora eu consegui assumir, eleito vereador, e agora eu tenho responsabilidade. As questões políticas, Rafael, elas têm que ficar no momento pertinente para isso. Nós não podemos fazer uma atuação no legislativo e o executivo cumprir o seu papel pensando nas eleições. Nós temos que pensar na cidade. E eu não quero ser um vereador só que ouve as pessoas e não ajuda nas soluções do que ouve. Eu quero ajudar nas soluções em parceria com quem está no comando da cidade, independente do seu partido. Porque, Cláudio, causou um pouco de surpresa, porque na campanha, inclusive, participaste daquela ação que tentou impugnar a candidatura do Dr. Levi, do vice, né, por ter contratos com a prefeitura, e que poderia ter derrubado a chapa do Zafalon, né? A gente sempre vai ter que saber distinguir as coisas. A minha profissão, o meu trabalho, o meu ganha-pão, o meu sustento é a advocacia. E o PSD precisou de mim enquanto advogado. Dimas entendeu que era pertinente a minha participação e eu não tinha como dizer não. Eu apresentei uma tese jurídica que, no meu ponto de vista, tinha fundamento relevante, mas fiz questão de distinguir que era uma tese jurídica que em nada tinha a ver com a atuação do Levi na cidade, que é um empresário de sucesso, reconhecido, um médico qualificado e renomado, mas sim uma questão jurídica e um pouco política. Foi uma tese relevante que o Ministério Público Eleitoral do Rio Grande do Sul entendeu como relevante e assim se manifestou concordando com a tese que eu arguí. Então, era um momento eleitoral, assim como o PMDB entrou com algumas ações contra mim em vários momentos, e dentro do jogo eleitoral, né, nós exercemos o nosso direito naquele momento. Cláudio Ávila, o ano será do que eu chamo de pautas bomba, né? Porque tem que ser feita uma adaptação da reforma da Previdência Nacional para o município, né? Uma reforma da Previdência Municipal. Há recomendações do Tribunal de Contas do Estado para que se ajuste a planta de valores do IPTU, né? Que certamente vai provocar polêmica, se aquela simples georreferenciamento, né? Que identificou as metragens corretas do IPTU já deu uma gritaria, imagina reformar a planta de valores, né? E mais uma revisão do plano diretor, né, que é imperiosa, né?
o governo tem 12 votos, precisa de 14, são pautas de quórum qualificado, né? Os votos que faltam poderiam vir do Cláudio Ávila e de outro companheiro de bancada, o vereador Bombeiro Batista? Eu não falo pelo Bombeiro. O Bombeiro é um querido amigo, uma pessoa que estou aprendendo a conhecer, mas o 13º voto, ou 15º, eu não vou votar para completar quórum, eu vou votar por convicção independente do quórum. Tem muitas coisas que o Zafalon falou durante o processo eleitoral, que inclusive eu concordo. Não sou contra tudo, né? Eu acho que a gente tem que ter responsabilidade com a cidade. Em relação ao IPTU, nós temos algumas distorções a serem corrigidas. Por exemplo, meu cachorro paga IPTU, Marvel, conhecido aí, seguido tu publica no seguinte, porque o satélite ali pegou a casinha do Marvel. Sim, mas a casinha do Marvel, me desculpa, vou ter que fazer um reparo, a casinha do Marvel é maior do que a casa de muitas pessoas na periferia, né? Porque o Marvel deve ter uns 2 metros, esse teu cachorro. Não é tanto, é uma bela estrutura, mas não é maior que casa de nenhum adulto. Mas eu quero ser convencido pelo governo de quais as prioridades que serão atendidas com eventual voto favorável à reformulação da planta do IPTU. Se eu ficar convencido que aquela receita é importante e as coisas que eu tenho ouvido nos bastidores, especialmente que os que mais têm terão que pagar mais, meu voto será favorável com absoluta tranquilidade. Eu quero ajudar a viabilizar o governo Zafalon para que ele possa cumprir todas as promessas de campanha. Porque a oposição, para mim, essa palavra oposição é uma palavra muito pesada. É uma palavra que eu não posso ser oposição a um governo que mal começou. Eu tenho que ajudar esse governo que começou para ele não ter justificativa de não cumprir o que pactuou com a sociedade. E eu tenho que entender o recado da sociedade. Nós apresentamos um projeto liderado por um jovem, impetuoso, Dimas, nosso presidente do partido, candidato a prefeito, candidato a deputado, 2 vezes vereador, mas o povo entendeu que era um momento de continuidade de forma massiva, de forma significativa, e eu tenho que entender esse recado. Entendendo esse recado, eu quero ajudar a viabilizar as ideias e propostas que o povo escolheu. Em relação à reforma da Previdência, eu não trabalho com demagogia. Qualquer prefeito que sentasse ali, qualquer eleito que assumisse a cadeira municipal, teria que fazer a reforma da Previdência. Eu não concordo integralmente com a fala do Zafalon, que não pode 285 mil pessoas serem sacrificadas por 5 mil, porque o servidor exerce um papel importante na implementação de políticas públicas. Eu, por exemplo, sou contra aumento de taxação do servidor aposentado, porque esse não tem mais escolha. Ele se aposentou, ele tem uma realidade, ele tem uma renda, ele não pode ver sua renda diminuir. Mas o servidor que está na ativa e não está satisfeito com a necessidade do município, que aí sim entra os 285 mil que precisam de mais receita para as suas políticas públicas, ele é jovem, ele tem a oportunidade de ir para a iniciativa privada, de fazer um outro concurso que lhe agrade, que seja uma renda melhor com a sua expectativa, mas isso nós vamos discutir amplamente. Espero que com o governo, com a base governista, e também internamente no nosso partido, que tem uma posição claramente tendente a ser contrário à reforma da Previdência, e aí pode estar o crédito que eu brinquei lá na posse de que podia ser a minha primeira rebeldia, mas eu não farei nada sem discutir com o partido, sem discutir com a nossa bancada, sem discutir com o governo. Porque a reforma da Previdência, no caso, ela não vai pegar... A gente sempre acaba pensando no professor e tudo, mas tem também, por exemplo, o topo da cadeia em Gravataí, né? Os procuradores e tudo, que vai ser necessário criar uma previdência complementar, né? São categorias que elas têm poder de mobilização. Estou totalmente favorável à previdência complementar. Que não pode a sociedade ser sacrificada no momento que não há dinheiro. Nós vamos ter que criar um caminho de preferência construído com as categorias que estão envolvidas nisso, mas de acordo com a possibilidade do município para não inviabilizar as políticas públicas. Temos que pensar na saúde, na educação, na infraestrutura da cidade.
Eu quero, na oportunidade que vier esse debate, eu quero pegar quanto ganha um funcionário em determinada função, uns 5 anos no serviço público municipal, e comparar com a iniciativa privada, quanto ganha um servidor na mesma função, com o mesmo tempo de serviço, para a gente ver o nível de debate que nós vamos ter que fazer nesse sentido. Cláudio Ávila, outra pauta bomba, aí, mais do ponto de vista político, devem ser as contas do ex-prefeito Marco Alba, né? No ano passado, em 2020, a Câmara seguiu o parecer do Tribunal de Contas e reprovou a gestão de 2017, né? Que deve dar um problema político para o ex-prefeito Marco Alba, que vai ter, a cada eleição, deve sofrer de forma semelhante a sofrer o Daniel Bordion, né, com pedidos de impugnação. Né? Ele conseguiu derrubar esse parecer juridicamente. Né? Aliás, essas contas podem voltar ao Legislativo. Aliás, e além das contas... Desculpa, aliás, em nossas... Além das contas de 2000... Opa, deixa eu só concluir. Além das contas de 2018, 2019 e 2020, né? Não és mais só advogado, né? Também és agora um político com mandato, né? Como se comportará Cláudio Ávila frente a esse debate das contas do prefeito, Rafa, ex-prefeito Marco Alba? Deixa eu te dizer uma coisa. Eu só fui candidato porque não acredito muito em política. Eu não tinha mais espaço na minha vida para ir pedir voto para um político. Então, por isso eu resolvi ser candidato. É um contrassenso, né? Eu fui candidato porque não acreditava mais na política. Em relação a essa questão do político, eu sempre vou ser o advogado primeiro. Eu sempre vou ser o cidadão primeiro, para depois o político. Em relação às contas do Marco Alba, especificamente essa que tu te referes aí, o elemento mais grave que tem, ao meu ver, com exceção de alguns desencontros contábeis ali, aliás, se tu forçares a memória, eu elogiei a ação do Aloysio Zimmer lá no Tribunal de Contas, quando tu publicaste sobre a liminar, suspendendo a questão da votação, porque teve uma só, que foi do João Luiz Vargas, que conseguiu esse tipo de decisão, e outra agora do Aloysio. Ela não é uma decisão comum no âmbito daquele tribunal. E o tribunal, com todo respeito a todos os amigos que tenham lá, e pessoas que gostam e têm como referência, às vezes eles se distanciam um pouquinho da realidade do município. No caso das contas ali, que tu te referes do Marco, o que tem de mais relevante para mim é a ausência de universalização da educação infantil. Nós temos um déficit muito elevado de ausência de vagas em creches, vamos denominar assim, de forma mais simples, para quem nos assiste nos entender. E eu entendo que foi muito tímida a abordagem dos 8 anos do Marco Alba nesse tema. Né? Podia ter sido mais avançado mais. Eu te dou um exemplo que tem uma creche que já foi matéria de jornal nacional e estadual ali no Parque dos Anjos, que ela está semi-construída e deteriorando. Temos uma pronta na Morada do Vale 2, temos lá na Coab. Então, numa cidade que tem 5.000 vagas, deficitárias, estruturas prontas... Deve ter recebido uma ligação agora, não foi? Eu apaguei aqui. Tu tem essas estruturas prontas ou prontas e tu não utilizar, é muito ruim para combater o problema. Mas se vier novamente para a Câmara, esse caso específico, eu pediria uma solução para o governo sobre como ficará essas creches que estão prontas ou semi-prontas e qual o plano para amenizar esse problema. Que 5.000 vagas tu não resolve em 4 anos. E isso é um problema que o Marco herdou e foi agravando aí nos 8 anos. Não é um problema criado pela política do MDB, pelo Marco Alba. Não, é um problema crônico de Gravataí que já existia nos governos do PT, agravou nos governos do MDB e que agora o Zafalon vai ter a missão de
tentar minimizar, porque em 4 anos tu não vai conseguir resolver 5.000 vagas. Mas o governo apresentando uma política de resolução desse problema, tendo em vista que os outros apontamentos são meras perfumarias ali, erros contábeis, desencontro, perda de prazo, eu não vejo problema algum em auxiliar na derrubada do parecer do Tribunal de Contas, que nem sempre é um parecer que merece ser seguido, com todo respeito àquele tribunal. Certo, bom saber que tem essa preocupação com essa questão das vagas na educação infantil. Eu acredito que todos os vereadores tenham também, né, mas é uma questão que às vezes as pessoas não sabem, né, mas essa universalização, ela permite, por exemplo, distorções, como no caso em Gravataí, que já circularam vídeos disso, de famílias largando o filho em creche pública de Camaro, né? Sim, essa é uma outra questão, né? Eu acho que talvez por falta de estrutura e condições, a municipalidade não tem uma política de assistência social que acompanhe as famílias para ver se tem a real necessidade. Eu, pessoalmente, conheço famílias que não precisariam da creche pública, que poderiam buscar alternativas, uma babá, mas, no entanto, também, Rafael, faço uma ressalva. Eu, para buscar minha formação em direito e lutar pela vida, pelo sustento, tu bem sabes que passei um grande período em Porto Alegre, e quando voltei para Gravataí, já advogado, eu queria botar meu filho numa estrutura privada aqui em Gravataí, e encontrei muita dificuldade em encontrar uma estrutura privada compatível com as estruturas mínimas de que o meu filho estava acostumado em Porto Alegre. Então, às vezes, e muitas vezes, a estrutura pública em Gravataí, ela oferece iguais ou melhores condições que a privada. E o cidadão que tem condições financeiras, ele também é um cidadão, né? Ele também tem direito a estudar na URGS, ele também tem direito à creche pública. Só que o governo tem que priorizar quem realmente precisa mais. Uma crítica que fiz durante a campanha, até hoje eu não entendi, no momento oportuno quero entender, é porque, diante de tanta necessidade, especialmente do povo mais necessitado, tu fecha uma creche na Tom Jobim, ao invés de auxiliar a dona Márcia lá, manter a creche aberta, que cuidava de 120 crianças, e tu abre uma creche na entrada de um condomínio de luxo no bairro Dom Feliciano. Isso é uma das coisas que, enquanto vereador, eu vou querer debater e combater muito e entender. Não vejo lógica naquilo, né? Isso não é uma forma de ofender ou desmerecer as ações do governo. Porque quando tu tem um vereador que questiona com seriedade, com qualidade, eu acho que o Zavalão vai ter 2 caminhos diante dos nossos questionamentos, meu e do bombeiro especialmente. Ele vai repensar a sua atitude, sua ação, e de repente modular ou não tomar aquela ação ou atitude, ou tomar e manter aquela atitude com mais convicção. E se eu fosse vereador naquele momento da inauguração e projeção da creche no Dom Feliciano, que é o bairro mais rico da cidade, faria um grande movimento para não ter aquela creche ali, ter na Casenco, ter na Coab, ter no Barnabé, ter na Vila Branca. Aliás, tu sabe que eu atribuo o fato de estar aqui conversando contigo hoje ao fato de, quando criança, ter tido uma infância carente e ter tido a oportunidade de ter ficado em creches da Bengra, lideradas na época pela tia Neca, pelo Sadi, pelo tio Ayrton, nosso ex-vereador e agora secretário de governança. Foi muito importante para mim ter tido condições de sobreviver através da creche pública e depois ter tido condições de trabalhar porque a creche pública me subsidiou isso. Então eu vou ser muito combativo nesse tema porque ele é caro para mim e eu tenho uma experiência de vida pessoal onde foi muito importante esse momento na minha vida. O grupo que está no poder do MDB, Marco Alba, e agora não fechou nem um mês, né, Luísa Falun, tem conduzido bem a crise do coronavírus? Cláudio Ávila é do abre tudo, fecha tudo? Rafael, eu acho que a gente tem que ser sempre o equilíbrio. Não pode fechar tudo. Tem que abrir tudo. Mas com regramento. Um regramento, com condições sanitárias, com cuidados para não
propagar o vírus. Agora eu vou te dizer uma questão muito complexa. Como é que o comerciante que precisa pagar 20 funcionários de carteira assinada vai fechar suas portas, mas dia 30 tem que pagar os funcionários? O governo, quando determinou o fechamento, tinha que pensar um subsídio para isso. Ao mesmo tempo que compreendo as questões das lotações dos hospitais, né, mas eu acho que se cada um fizer a sua parte, a gente consegue manter as atividades comerciais abertas, garantindo um rendimento pelo menos parcial para todos os envolvidos, o comércio, a indústria, os bares, e também se cuidando para a não propagação do vírus. E eu acho que a vacina vai ajudar muito nessa questão para a gente sair desse momento difícil. Volta e meia, a ameaça de tragédia, ela retorna, né, da GM Pinotear de Gravataí, né? Com a saída da Ford, isso volta, né? Um temor, a montadora garante que não sai e tal, mas a análise é do mercado global. Existe alguma alternativa para Gravataí sair da GM Dependência que fosse hoje e a montadora anunciasse que ia embora, responde por metade da arrecadação dos impostos, né? Possivelmente viraríamos um favelão. Sabe que aqui está um importante momento da cidade. Lá atrás, nós éramos o favelão. Teve o empenho do ex-prefeito Edir Oliveira, um empenho gigantesco do ex-prefeito Daniel Bordion, que rompeu com embates no seu partido, no nível de estadual, em nível de governo do estado e em nível municipal, que havia resistências em relação à vinda da GM, para manter a vinda da GM. Então, ele fez um esforço para Gravataí deixar de ser aquela cidade limitada financeiramente, como era antes. Agora, Daniel lá cumpriu o seu papel, tivemos alguns intervalos de governos estranhos que atrapalharam muito o desenvolvimento da nossa cidade, e veio o governo Marco Alba, que organizou as finanças públicas, que tem seus méritos, que tem seus feitos, tem seus defeitos, como todos temos. E agora eu acho que o Zafalon pode ter um novo momento, que é preparar a cidade preventivamente para caso, eventualmente, a GM, em algum momento, resolva deixar a nossa cidade. Nós temos potencial para isso. E acho que a gente pode construir, junto com o Zafalon, um caminho de política preventiva, talvez um novo distrito industrial. Aliás, antes de um novo distrito industrial, nós temos que valorizar quem já está na cidade. O nosso distrito industrial precisa de maiores cuidados. Eu acho que a resolução da Centenário com a 118 também é um ponto que, além da questão de trânsito e mobilidade, vai auxiliar muito Gravataí no desenvolvimento, mas eu não vejo nesse cenário a ameaça da GM sair no momento que ela está anunciando novos investimentos e que todas as gestões que passaram, do Bordion, do Marco Alba e agora do Zafalon, trataram a GM com muito respeito, sempre com uma relação institucional muito proveitosa com a cidade. Mas eu acho que a gente tem que, sim, implementar o nosso setor comercial, nosso setor industrial. E eu fiquei muito feliz. Tu sabe que quando eu fui secretário do município de captação de recursos, lá em 2012, junto com o Zafalon, que era secretário de governo, nós construímos juntos a vinda do Zafari. O Zafari nasceu de uma reunião na casa do Décio Becker, com o Sérgio Pereira, dono da Sogil, o Ivo Zafari e o Cláudio Zafari, porque queriam vir para a cidade e queriam garantias naquele momento que o município ia recebê-los bem. Imediatamente contatei o Marco Alba e o então prefeito Acimar, reunimos conjuntamente com o Grupo Zafari, e naquele momento o Zafalon e eu tive a oportunidade também de anunciar a vinda de um grupo econômico importante como o Bourbon. E hoje a gente vê que está avançando, embora os percalços dos últimos anos, e nós vamos ter
um empreendimento dessa magnitude que é importante para a cidade. E o Zafalon tem essa visão desenvolvimentista, e nisso a gente tem grandes convergências. Cláudio, eu gostaria de entrar um pouco na política mesmo, bastidores e tal. Está acontecendo uma operação Isola Dimas, como eu tratei em um artigo na semana passada, né? É notório no meio político que há um afastamento do teu candidato a prefeito em 2020, que ficou em segundo lugar na eleição. Como eu reproduzi no seguinte.inf.br, vocês trocaram alguns posts de provocação. O Dimas escreveu que ele sempre foi oposição, que esperava não ouvir o som do silêncio da oposição. E respondeste, aí estou usando minhas palavras, né? Respondeste dizendo que gritar só não muda a realidade das pessoas. Precisa mais para traduzir que existe essa operação mesmo? Sabe que eu estava lá no PDT com o Bordion, levado pelo Dimas, né? Pois o Dimas escolheu o caminho do PSD. Aliás, eu conheço o Dimas desde 2011. Eu conheci ele lá na CDG, sujo de poeira, ganhando 1.000 e poucos pila lá como fiscal de alguma coisa. Ele olhou para mim e disse: estou pedindo demissão porque serei vereador dessa cidade e um dia vou ser prefeito dela, porque vivo a vida igual o povo trabalhador e sei o que o povo trabalhador precisa. Esse menino estava no governo Acimar, enquanto líder do PV, e eu postei nas minhas redes sociais que ele seria vereador quando ninguém conhecia ele. Ele foi vereador, foi um grande vereador, foi reeleito, segundo mais votado na última legislatura, concorreu a deputado com meu apoio e agora concorreu a prefeito com meu apoio em função de uma candidatura, não como apoiei outras candidaturas no passado. Eu acho que ele é um jovem que ele tem um futuro brilhante na política, na sua vida pessoal, e aos poucos a experiência de vida, de embates eleitorais, vai demonstrar para ele que a construção é um grande caminho, e eu acho que nos últimos dias eu tenho elogiado muito ele, que ele, como presidente municipal e maior liderança do PSD na cidade, em que pese algum desencontro conosco, com o meu grupo político no processo eleitoral, tem tido uma postura muito bacana, muito cordial, mesmo diante de todas as críticas pessoais e públicas que ele vem sofrendo de mim pessoalmente e do meu grupo político e de outros grupos. Por que, Cláudio, saíste da coordenação da campanha a prefeito do Dimas? Eu disse, Rafael, em 2012 eu montei a campanha da Anabel. E a Anabel, com todo respeito à pessoa dela, ela não tinha a expressão eleitoral que hoje o Dimas tinha. Mesmo assim, concorrendo contra o Marco Alba, contra o Marco Alba na máquina, um dos grandes expoentes da política, e contra o Bordião saindo da máquina, em virtude da cassação e no mandato de deputado estadual, nós conseguimos fazer 40 mil votos. Demandou muita articulação, muita experiência política, muitas ações. Fazer 40 mil votos com a Anabel, que era vereadora da cidade, com o Marcos Monteiro, que não tinha uma expressão eleitoral significativa naquele momento, foi algo que demandou muito trabalho. Mas fizemos 40 mil votos com os dois maiores ídolos políticos da cidade. Pois em 2014 elegemos o Mick e o Stedley. O Stedley se elegeu com 485 votos de vantagem sobre o Beto Grill, e o Mick foi reeleito deputado fazendo 6.500 votos em Gravataí. Com a ajuda do Paulo Silveira, que na época apoiou o Mick, do Carlos Fonseca, que na época apoiou o Stedley, fizemos 5.500 para o Stedley e 6.500 para o Mick. Em 2016, eu fui eleito vice-prefeito da maior lenda política dessa cidade, que é o professor Daniel Bordion. Em 2017, nossa candidata perdeu por 4 mil votos. O Marco Alba, que é o grande ídolo da política hoje.
2018, meu candidato foi o mais votado da cidade, fez 18 mil votos contra 12 mil da nossa deputada e ex-primeira-dama, Patrícia Basotti. Elegemos 5 conselheiros tutelares nas nossas relações pessoais. Em 2020, eu entendi que o Dimas queria dar uma linha muito pessoal para sua campanha. E ele não me ofendeu em nada em relação a isso. Eu exercendo meu direito de cidadão, filiado partidário, faltando 3 dias para o processo eleitoral, tendo em vista os filmes que eu já vi lá em 2011, quando caçamos a Rita, em 2012 com a Anabel, 2014 com o Mick, 2016, 2017 com o Bordignon, eu disse, olha, não vou ver esses filmes estranhos novamente. Eu quero ser candidato para que possa colaborar com o novo governo, seja ele qual seja, e ajudar a cidade. Nada contra o Dimas, nenhum reparo a fazer, ele escolheu o caminho, a forma que ele achou pertinente para fazer o embate eleitoral. Como não achava adequado, não por questão de mérito, por questão estratégica, eu resolvi me retirar de forma muito respeitosa e aonde fui durante o processo eleitoral, pedia voto primeiro para o Dimas e depois para mim. Se eu não concordasse com o Dimas e com sonhos, utopias e projetos, eu não teria até às 5 da tarde do dia 15 de novembro ter pedido voto como pedi primeiro para ele e depois para mim. Não há essa indisposição que as pessoas tentam criar. Há mágoas e críticas recíprocas, porque eu também sou um sujeito difícil de lidar na política, tenho uma personalidade muito forte. É mais ou menos isso a história, não vejo... Veja que o PSD, o Dimas estava me dizendo ontem, e eu concordei com ele, é um partido que elegeu 3 vereadores de personalidade. Tem o Bombeiro, que está se colocando como candidato a deputado federal para trabalhar o nome, testar a sua capacidade numa condição mais ampla do processo eleitoral. Tem o Dimas, que está se colocando como candidato a deputado estadual, que tem todo esse histórico aí também. Nós temos o vereador mais votado da cidade, que é o Bombeiro. Tem eu, que de alguma forma venho participando do processo político nos últimos 10 anos na cidade. Então, o PSD pode sair de 2022 muito fortalecido. Nós não discutimos ainda no âmbito municipal quem apoia quem, tem a vinda do Gaúcho aqui, que pode ser apoiado. Pois é. Você me permite, Cláudia, a pergunta seguinte que eu ia fazer, né? Porque é cedo ainda, mas os movimentos eles vão acontecendo, né? Quem acompanha a política entende, né? E um dia o Dimas levou a vereadora Ana Beatriz, que também é do PSD, e a esposa dele, até o Darley, visitar o Darley, deputado federal. Indicativo de que a dobradinha do Dimas candidato a deputado estadual, Darley a deputado federal, era essa, né? No outro dia, você e Bombeiro recebem na Câmara o deputado estadual Gaúcho da Geral. Como o Bombeiro é candidato a federal, tem esse interesse, essa é a dobradinha de Cláudio Ávila, Gaúcho da Geral a deputado estadual, Bombeiro a federal? Ô, Rafael, eu gosto muito do PSD. O PSD é um partido que me agrada muito. E eu vejo a política de forma mais ampla. O Dimas, sem uma discussão maior com o partido no âmbito municipal, poucas horas depois do processo eleitoral de 2020, se colocou e comunicou ao partido, seus apoiadores, que seria candidato a deputado estadual com o Darley. E o partido municipal não discutiu isso ainda. E nem sei se deve discutir, já que a decisão já está tomada. O Bombeiro é um menino que se apresentou de forma muito cortês aí comigo, tem desenvolvido uma relação política muito bacana, uma relação que se encaminha para a amizade, e tem o desejo legítimo de se colocar nas urnas, seja agora, seja em 2024, em patamares um pouquinho maiores do que candidato a vereador. Eu estou no meio disso, e é um problema bom para mim, porque eu tenho um companheiro de partido que tem potencial de ser deputado estadual, e eu tenho um companheiro de partido que tem potencial de ser
no mínimo, primeiro suplente de deputado federal. Mas eu também tenho a minha amizade com o gaúcho da Geral, o Daniel Mussi, um dos coordenadores e secretário-geral do partido no Estado, é um amigo pessoal que tenho, e o gaúcho ontem declarou na Câmara, o nosso pessoal da comunicação vai te mandar, que ele pegou gosto pela candidatura estadual, me ajudando aqui em 2016 e 2017, enquanto candidato a vice, e depois na campanha da vereadora Rosane. Então, não há essa briga no PSD. Há uma disputa de forças. O Dimas está lá com uma relação com o Darley, que é o nosso líder maior no estado do Rio Grande do Sul, deputado federal, grande ídolo da massa tricolor, que eu não apoiei na eleição de 2018 e não vou apoiar na eleição de 2022, não por nenhum motivo, além de acreditar que no nosso município nós podemos contribuir com um partido que precisa de uma nominata e contemplar um vereador que foi o mais votado da cidade. Agora, a nossa militância, os nossos grupos políticos, com toda a liberdade do mundo, vão definir quem apoia o gaúcho para estadual e o bombeiro para federal, o Dimas para estadual e o bombeiro para federal, o Dimas para estadual e o Darley para federal, mas tu veja que tudo está dentro do PSD. O trabalho que eu votei enquanto vereador, que não é candidato a nada, mas como pessoa que gosta de todos, é chegar às 5 ou 6 da tarde lá do dia da eleição e somar quantos votos o PSD, com seus representantes, fez no município de Gravataí. Então, não vejo nenhum problema nisso, entende? Eu, Cláudio, pessoalmente, vou definir com o meu grupo político, uns 2 vereadores, o que farei em 2022, lá em 2022. Daqui até março de 2022, meu pensamento único, exclusivo e prioritário é com a cidade de Gravataí. Cláudio Ávila, te filiaste ao PSD na noite do último dia, né, possível da janela partidária, e até aquele momento já tinha havia a expectativa de te filiares ao PDT, tinhas inclusive a bênção de Daniel Bordion, né, de quem foste vice na eleição que vocês dois foram eleitos e depois foi anulada, né? Vocês têm, tu e Bordion, vocês têm se falado mais, menos, já que o fato é que vocês se falam é notório, né? Isso é tu que está dizendo. Daí, se ele fala comigo, eu falo com ele, eu vou te deixar, na qualidade de jornalista, de perguntar para ele. Mas o Bordion é uma referência política em Gravataí. Falem o que falem, a história dele não tem como ser apagada. Fui eleito vice-prefeito junto com ele. Eu respeito a história dele, senão não tinha concorrido junto com ele. Nós ganhamos a eleição democraticamente com ampla margem de vantagem. A condição dele de apoiador da Anabel na eleição de 2020 não representa capacidade eleitoral, a liderança que ele tem. Muitas pessoas diziam para mim, olha, se fosse ele eu votava, nela eu não voto. Sem desmerecer e de nenhuma forma desrespeitar a Anabel. Eu não fui para o PDT, porque naquele momento tinha uma relação muito mais de amizade do que política com Dimas, e também porque a candidata do PDT era uma candidata que pessoalmente eu considero muito qualificada, honrada, honesta, capacitada, mas suas convicções, ideologias, formas de expressão, a chamada esquerdopatia, é algo que não combina nesse momento que a sociedade precisa de soluções práticas e concretas para a sua vida. Então foi por esse único motivo, 2 únicos motivos, a amizade com Dimas e a candidatura do PDT, que não me permitiu, naquele momento, ir para um partido que respeito muito e que tem uma família lá, que a nossa família sente muito saudade de conviver, que é o Bordion, a Rosane, a Daniele e a Niaga. Cláudio Ávila, estiveste com o Marco Alba, com o Anabel, com o Bordion, com o Dimas. E rompeste.
Ou estás em rota? O problema são os outros ou é o senhor? O Mickey na tua lista? Vou botar na ordem. Pode ser, eu citei os mais, os que têm a base em Gravataí. Vou botar na ordem para ti. O Marco Alba, a Anabel, o Mickey, o Borgion e o Dimas. O que tu quer perguntar sobre isso? Se esses rompimentos, o problema são os outros ou é o senhor? Eu acho que não é nem os outros, nem o senhor. Eu acho que de todos esses, o único que eu não pude retomar o diálogo de forma direta ainda foi com o ex-prefeito Marco Alba, no qual nós tivemos muito mais um embate pessoal do que propriamente um embate político, apesar do político ter sido muito duro. Eu sempre repito onde vou. De todos esses nomes que tu falaste, humanamente, pessoalmente, já te falei isso, a pessoa que convivi melhor e que tinha uma relação mais fraterna foi com o Marco Alba. Ele tem uma forma pessoal muito cativante de tratar a gente e a gente se sente muito à vontade no convívio dele. Os rompimentos que houveram foram políticos. Lá em 2012, nós tivemos uma briga com o Marco por causa de uma política que nós entendíamos como adequada no ponto 24 horas, que eu relatei isso numa live no processo eleitoral. Depois com o Mickey, porque eu entendia que nós tínhamos que montar uma frente para enfrentar o MDB em Gravataí. O Mickey, naquele momento, entendeu que, em virtude da vitória do Sartori, nós tínhamos que estar com o PMDB, então nos distanciamos em função disso. Com o Bordion, por questões temperamentais, mas eu tenho certeza que o Bordion gosta de mim e eu gosto dele enquanto pessoa, enquanto líder político. E com o Dimas não há rompimento, né? E veja que hoje a Anabel, com todo o respeito que tenho por ela, não tenho vontade de me relacionar em nenhum sentido. O Mickey é um dos meus melhores amigos, tanto no âmbito político como no âmbito pessoal. O Dimas, a gente segue se relacionando. O Bordion, o caminho está aberto para tudo que a vida e a política possa possibilitar para as duas pessoas. E o Marco Alba, a gente não tem relação, mas o espólio que ele deixou eu tenho respeito, o governo que ele elegeu eu tenho respeito, e isso é o caminho que pode abrir para qualquer coisa ali na frente. Não tenho problema nenhum com nenhuma pessoa. Cláudio, na estreia dele, o vereador Fernando Deadpool, né, ele entrou numa polêmica detonando os vereadores, falando que tinha percebido um clima de férias no Legislativo. Depois ele apagou o vídeo, a postagem e pediu desculpas, inclusive. Tivesse algum papel nesse recuo? Nenhum papel. Fernando é um jovem que vem da base de Gravataí, tem um trabalho assistencial calcado no coração, eu vejo que é muito sentimento, ele faz para o bem, ele não faz para se promover, ele não faz... Até porque ele faz isso há muitos anos e agora que é candidato a vereador. E a nossa história de vida e ideia, às vezes, é um pouco parecida, porque ele viu que, para ajudar as pessoas que ele tanto gosta, que ele tanto ajuda, ele tinha que buscar um poder maior para poder ajudar essas pessoas e viu legitimamente que, sendo vereador, ele podia ampliar, através, certamente, espero eu, de políticas públicas macro, a sua forma de contribuir com os menos favorecidos. Eu vi no processo eleitoral, em bairros muito carentes, ele é muito querido, às vezes não propriamente por ajudar as pessoas, mas sim por ter tido a intenção, por ter defendido. Mas ele é jovem, ele é um menino, e vereador de primeiro mandato, assim como eu. E nós estamos propensos a errar. Nós temos que perder essa mania de vida e na política de só apontar o dedo e não ajudar. Ele precisa, eventualmente, de ter seus erros, além de apontados, de um auxílio para poder, eventualmente, corrigir. Mas eu tenho certeza que
é um diamante a ser lapidado no parlamento municipal e tem grandes contribuições a dar para a cidade. Tem gente que olha para ele com muito preconceito, por ele ter uma vida muito lutada. Mas isso eu acho que é uma das maiores qualidades dele. Qual o limite para que se proteja o parlamento, vamos dizer assim, da antipolítica, que só faz mal, mas também que o parlamento ele não vire um clube de amigos, que passe à população aquela ideia de se faz em Vegas, fica em Vegas? Eu acho que o parlamento é um dos poderes da República. A Câmara de Vereadores tem que ser respeitada. Eu acho que existe o Poder Judiciário, existe o Parlamento, existe o Executivo, tem o fiscal da lei, que é o Ministério Público. Cada um desses poderes tem que se respeitar de forma institucional, amparado na legislação. Não tem clube de amigos. Agora não pode um poder querer mandar no parlamento e o outro poder querer invadir o parlamento a hora que quer para ver livro ponto, para ver horário, para ver não sei o quê. Nós vamos ter que impor um respeito nesse negócio aí, né? Nós vamos ter que fazer a coisa correta, como tem que ser. E quem quiser fiscalizar o parlamento, que se utilize dos meios legais para isso. Quem quiser o apoio do parlamento, que convença o parlamento que tem que ser apoiado. É isso que eu defendo. E eu vou abrir um parênteses aqui para te dizer que eu estou gostando muito da postura do presidente Alain Vieira. Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu sempre tive muitas restrições pessoais, políticas com o presidente Alain, mas convivendo um pouco que já convivi nesses últimos dias, ao meu ver, tem um futuro brilhante na política, está sendo um presidente isonômico, cordial, respeitoso, solícito, vai despontar como um dos grandes líderes da política aí no presente e no futuro, certamente. Cláudio Ávila, sendo apresentado algum projeto de aumento de salários dos vereadores, votas a favor ou contra? Desculpa a pergunta, não escutei. Aumento de salário dos vereadores, caso seja apresentado, votas a favor ou contra? Eu vou discutir com meus colegas. Por mim, pessoalmente, eu voto contra. Mas eu vou discutir com a Câmara de Vereadores, com os que os colegas pensam. Se a maioria opinarem que é um momento de aumentar salário, eu vou refazer uma reflexão junto com o PSD, junto com o Dimas, com a Ana, com o Bombeiro. Minha posição é contrária, mas eu vou escutar a maioria do parlamento, que nem todos têm a mesma condição ali para fazer a sua representatividade, a sua atuação parlamentar. Mas acho que, se eu não me engano, é 9.500 o salário do vereador. Eu acho que está muito bem contemplado aí. Não vejo necessidade de aumento, não. Fiz a pergunta justamente para ver se mudava a opinião, né, já que em 2016 uma ação tua derrubou o aumento de salário dos vereadores. Eu estou louco para fazer outra. Gosto desse tipo de... Cláudio, está me ouvindo bem? Muito bem. Qual a tua expectativa sobre o governo Zafalon, né? Ele, qualquer analista é capaz de saber que o tamanho da responsabilidade ele é proporcional à popularidade com que o ex-prefeito Marco Alba deixou o governo, né? Minhas expectativas são as melhores. Zafalon, fui secretário junto com ele lá em 2012 e disse para ele da tribuna da Câmara que sei da capacidade, da hombridade e da honestidade dele. É um cara muito metódico, muita capacidade, e eu torço muito e quero ajudar para que seja um dos melhores governos de Gravataí. Não propriamente pelo Zafalon, mas também por ele. Porque ele indo bem, a cidade está bem. Então não tem como torcer para que ele vá mal. Não tem como ter uma expectativa ruim. Eu quero que ele vá muito bem, e o que eu puder fazer para que ele vá muito bem, eu não vou medir esforços, porque ele indo bem, a cidade vai bem. Apoiaste Eduardo Leite em 2018. E hoje? Mantenho.
O Eduardo, com alguns problemas de retórica ali, que teve com o Sartori, que foi um baita governador, inclusive no primeiro turno eu apoiei o Sartori. Eu mantenho meu apoio, gosto muito do Eduardo, torço muito para que ele seja candidato a presidente da República, um jovem, gaúcho, ex-prefeito, fez a sucessora lá em Pelotas, assim como o Marco. Ele é contra a política da reeleição, acho que não vai à reeleição no governo gaúcho, e ainda é muito cedo para avaliar o governo dele. Nós temos aí longos anos ainda para que ele mostre a sua capacidade e o seu diferencial. Eu sou muito fã do jovem na política e tenho muito orgulho de ter o Eduardo Leite como nosso governador. Marco Alba seria um bom candidato a governador? Não sei para o Rio Grande do Sul, mas para Gravataí seria magnífico, né? Não só como candidato, mas se eleito for. Tu imagina a nossa cidade ter um governador eleito, né? Somado aí ao governo Zafalon, somado a Patrícia deputada, ao Dimas, eventualmente deputado, o Bombeiro, eventualmente deputado. Também sei que o Paulo Silveira, o Demétrio, outros colegas estão se colocando como candidatos a deputados. Eu sou um fã da nossa cidade. Eu adorei, Rafael, quando nós encerramos uma legislatura na Assembleia, com o Pinho deputado, o Abílio deputado, o Mick deputado, o Marco deputado e o Bordião deputado. Gravataí merece isso, independente das rixas e brigas políticas. Eu quero ser um cotonete no meio disso tudo. Eu quero que essas pessoas e essas forças briguem no processo eleitoral por suas convicções, ganhem as eleições e lá na frente todos se unam em prol da nossa cidade, que é isso que importa. A briga do Dimas com o Zafalon nessa eleição foi porque os dois tinham algo em comum. Os dois queriam um bem da cidade. E é assim que tem que ser. Terminou a eleição, vamos todos agora trabalhar pelo bem da cidade. O Zafalon, através do gabinete do prefeito, da estrutura do governo, o Dimas com essa articulação interessante com o Darley, eu aí com algumas relações que tenho, visando o bem comum. Eu adoraria ver o Marco candidato ao governador e, com todo respeito ao meu partido, um candidato de Gravataí a um posto tão qualificado e importante, eu tenho tendencialmente a intenção pessoal até de votar nessa candidatura. Em 2018, também na eleição nacional, pelo menos a mim pareceu meio dúbias as tuas manifestações, né? Eu vi elogios ao Haddad, elogios ao Ciro, elogios ao Bolsonaro, ao mesmo tempo críticas. Explica um pouco assim, qual foi a tua posição e qual é hoje. Rafa, a origem, nossa origem é na esquerda. Isso que o Bolsonaro vive hoje, nós já vivemos através da esquerda em tempos atrás, que a esquerda era a bandeira da utopia, era a bandeira da honestidade. Quem não lembra daquela música do Lula dizendo que tinha 300 picaretas no Congresso Nacional? Eu votei no Lula em todas as eleições que tinha condições legais de votar, eu votei no Lula, não escondo isso. Ele era o nosso Bolsonaro da época, era a grande referência de rompimento do sistema. Ali na eleição de 2018, que tu te referes, nós tínhamos aí o PSD num cenário quase que liberado no processo eleitoral nacional, e nós tínhamos a visão que entre o Bolsonaro e as políticas sociais que o Ciro e o Haddad representavam, talvez fosse um caminho. Mas no meio disso veio a pseudo-delação do Palácio, muito detalhista na roubalheira do PT. Aí não tem como, né, meu amigo? Entre tudo aquilo que o Palocci disse e tudo isso que o Bolsonaro estava prometendo fazer e não está cumprindo agora, eu acho que nós tínhamos que estancar a roubalheira. Eu acho que o Bolsonaro
apesar de ser uma péssima referência para qualquer coisa, na minha visão, ele cumpre um papel importante para o país, que é não deixar roubar. O PT roubou Petrobras, acabou com o fundo dos Correios. E se chegar no Banco do Brasil, nos bancos públicos, nossa, vão descobrir tanta coisa. Então, acredito que o Bolsonaro, nesse momento, está cumprindo o papel de não deixar roubar. Agora, nós temos que fazer essa transição, nós temos que procurar um presidente compatível com a potência econômica, política e mundial que é o Brasil. Não podemos ter uma pessoa que fala tanta bobagem, que faz tanta bobagem como esse sujeito. Ao mesmo tempo que penso que não podemos deixar o PT, em hipótese alguma, voltar ao poder maior do Brasil. Certo. Sim, chegamos a um ponto no país, eu já tinha visto até governantes deixarem a sua população morrer de fome, né? Mas por falta de ar, eu nunca tinha visto. Precisaste renunciar a processos para assumir como vereador, né? Sim, Processos que tocavas como advogado. Ao menos, teoricamente, vais perder dinheiro com isso, né? sim. Já que és um advogado muito bem conceituado e muito bem pago. A Câmara não é pequena para as tuas ambições? Rafael, eu cheguei a pensar, inclusive, a não assumir o mandato de vereador. Eu me preparei para ser candidato a vereador e talvez ser o líder do governo do PSD, ser o líder do governo Dimas, em que pese nossa diferença de visão estratégica. Nós nunca tivemos uma diferença de visão de gestão, de atuação, de utopia, de sonhos. Então, me preparei para isso. E 2 dias depois do processo eleitoral, morreu um dos meus pais que não tive, que foi o Severo. E aquilo me deixou muito abalado e triste. Então eu cheguei a pensar em não assumir. Primeiro por essas questões do Dimas ter sido derrotado, do Severo ter ido a óbito, e depois também pelas questões da minha limitação que eu passo a ter na advocacia em virtude do mandato de vereador. Eu não posso advogar contra a fazenda pública, que era um dos principais escopos do meu escritório. Mas eu, pessoalmente, não posso. Mas meus advogados, colegas, sócios, eles podem. Então, isso me despertou um nicho que eu nunca dei bola, que era a advocacia do privado contra o privado. Estou abrindo uma filial em Porto Alegre agora para a gente cuidar dessa parte, a empresa contra a empresa, o cidadão contra o cidadão, e isso vai nos trazer um novo nicho que eu nunca dei atenção e eu estou muito entusiasmado com isso. A questão da vereança, para a minha vida, é muito simbólica. Eu sou um menor abandonado. Fui abandonado lá na 66, na Avenida dos Estados, não tinha pai nem mãe. Fui adotado por uma família muito simples, que lutava muito para garantir um mero prato de comida. E, de repente, consegui lutar muito, me formar em direito, ser um advogado. E aquele menino que foi abandonado lá na 66, na Planaltina, hoje é um advogado, como tu disseste, te agradeço a deferência, bem conceituado, e é um vereador da sua cidade. Isso eu quero que meus filhos contem para os meus netos a hora que eu não estiver mais aqui. Eu quero dar orgulho para eles e quero fazer muito pela nossa cidade. Eu tenho certeza que eu posso ajudar muito. Cláudio, gostarias de desmentir alguma lenda urbana sobre ti? Na tua pergunta polêmica, cortou a pergunta aqui, desculpa. Só escutei a lenda urbana. Não, gostaria de desmentir alguma lenda urbana sobre ti? Cara, são tantas lendas sobre mim, falam horror. Não tenho minha carreira jurídica e pessoal nenhum ato ilícito. E eu vejo que Gravataí, algumas pessoas precisam, ao invés de julgar, analisar e mentir sobre os pessoas.
Não tem nada para desmentir, porque nunca fui o que muitos falam. Falem o que quiser, se isso for fazer bem para si, fico feliz por quem falar. Cláudio, conta um pouco da tua história para quem não conhece. Minha história daria para escrever muitos livros. Eu tenho 38 anos, mas já vivi uns 80. Né? Te contei agora. Fui abandonado pela minha mãe ali na Planaltina, adotado pela Berde, que eu chamo carinhosamente, a Lourdes. Trabalhava, tu sabe que ela tem uma história muito interessante que eu repeti muito na campanha e fez muito bem repetir. Ela era casada com o meu irmão, que se separou dela e me deixou com ela. E ela pegava todo dia o ônibus 5h30 da manhã, Rafael. Caminhava do número 418 da Avenida dos Estados até a Dorival, 5h30 da manhã. Pegava o Sorgil até o fim da linha do T1 na Assis Brasil. O T1 até a Bento, até a Ipiranga, e caminhava até a Bento para ganhar um salário mínimo no final do mês e nos dar o básico do básico. E estudei lá no Vânios, 9 anos da minha vida, fiquei na Guilherme de Almeida, vou falar pedacinho de amor também, senão depois a Maribel me xinga. E com 14 anos já fui trabalhar em chapeação e pintura, lá na agropecuária do Chiru, na 72, de balconista, no McDonald's, de office boy no centro de Porto Alegre. Para eu poder me formar, Rafael, em Direito, eu fiz o vestibular e paguei a primeira mensalidade com a ajuda dos amigos da minha família que tinha na época, a mãe do meu filho. E depois eu não tinha grana para as outras 59 parcelas. E aí fui lá, me propus a fazer um estágio no escritório, doutor Danilo Kniznik, e viu em mim muita capacidade e me ergueu enquanto advogado, enquanto estudante de direito, e possibilitou, através da remuneração que ele me pagava, pagar minha faculdade, mas muitas vezes eu tinha que escolher entre pagar o estacionamento, que eu tinha um Paliozinho, que hoje está com meu irmão, Márcio Ávila, ainda existe o Palio, sem ar-condicionado, sem coisa nenhuma, e eu tinha que escolher entre pagar o estacionamento e comer uma sopinha de capelete, que às 10 da noite eu estava com muita fome. Às vezes eu comia sopinha de capelete e depois pagava o estacionamento quando desse. Então foi uma vida muito lutada. Mas hoje eu tenho uma condição que eu vejo que às vezes tu faz até matéria da minha condição pessoal e financeira, que vem exclusivamente da minha luta, da luta da minha família, da Natália, dos meus colegas, porque eu comecei a atuar num nicho muito específico da advocacia que acaba tendo uma remuneração muito significativa que eu consigo prover minha família e alavancar as minhas conquistas. Essa é a minha história, resumidamente. Cláudio, agradeço a tua participação e deixa uma mensagem para Gravataí. Eu quero, Rafael, esses 4 anos de vereador, ver a nossa cidade com uma grande gestão, com grandes realizações, e quero ajudar a mudar um pouquinho a cultura política da nossa cidade. Eu acho que o Dimas tem que ter acesso e conversas com o Marco Alba. Eu acho que o Marco Alba tem que conversar com o Bordignon. Eu acho que o Zafalon tem que receber o parlamento. E eu acho que o meio político tem que superar as divergências e cada um somar esforços em prol da cidade. O Bordignon, que nunca deixou de ser uma liderança, mobilizar o seu PDT, o Pompeu de Matos e trazer recursos para Gravataí. O MDB, buscar lá no Alceu Moreira, no Marco Alba e trazer recursos para Gravataí. O PSD, que já faz isso através do Dimas e do Derlei, ajudar a Gravataí. E depois, lá em 2024, a gente vê como se mata no processo eleitoral, e briga, e disputa. Mas terminou a eleição, nós temos que ajudar a cidade, senão não vale a pena esse desgaste todo, essa briga toda. Nós temos que pegar a única coisa que nos une, Rafael, que é querer o bem e o melhor para Gravataí.
e fazer disso, ao invés de retórica, ações e realizações. É isso que eu sonho, é isso que eu quero ajudar. Tá certo. Te agradeço novamente e desejo um bom mandato. Quero, para finalizar, então, agradecer a ti. Quero te dizer que te considero um dos grandes e brilhantes jornalistas do nosso estado. Dizer que a tua amizade e tua generosidade comigo me honra muito, porque às vezes tu escuta cada coisa que eu falo para ti e é uma grande alegria conversar contigo, com o seguinte. Quero mandar um grande abraço para o Roberto Gomes aí. Em breve, espero que também a gente possa conversar. Obrigado por tudo. Grande abraço, meu amigo.